É verdade que o brasileiro não come isto? Reagindo às comidas e costumes moçambicanos. Seja bem-vindo a este vídeo aqui. Eu sou Armando Muniz. Então venha embarcar comigo neste vídeo te contar um pouco sobre os costumes alimentares da minha terra. Hoje a questão é um pouco mais direta. É verdade que os brasileiros não comem isso? Esta é a questão do dia. Eu sou de Moçambique e aqui tem muita coisa que é normal para a gente, para que os brasileiros acabam estranhando um pouco. Bora reagir comigo a alguns costumes alimentares da minha terra. Para que você faça parte dessa reação, deixa o teu comentário aqui e me diga quais são os costumes alimentares da tua cidade ou região aí, que pode até assustar ou chocar a outra pessoa que está do outro lado da telinha. Então, gente, já deixou o teu like, subscreva aqui no canal. Numa primeira fase, vamos falar das comidas moçambicanas típicas, aquelas comidas que são mais consumidas em quase todo o país. Eu acabei fazendo uma seleção daquelas coisas que são mais consumidas cá no meu país. Algumas comidas típicas em Moçambique podemos encontrar a matapa com camarão ou camarão seco feito com amendoim. Isso aí é o rei dos nossos pratos cá em Moçambique. A matapa é retirada daquelas folhas mais verdes e mais leves da mandioca, daquela espinha da mandioca, aquela parte de cima. Nós retiramos aquela parte ali e pilamos aquilo ali, depois exprimimos e cozinhamos aquela parte ali. E aquela parte é muito nutritiva e é mais consumida em quase todo lado de Moçambique, principalmente naquelas zonas rurais. Mas duvido um pouco que um brasileiro comeria as folhas da mandioca. Temos também a chima com peixe seco ou folhas. Para a gente cá em Moçambique, a chima é a base alimentar, mas já vi alguns brasileiros chamarem isso de uma massa branca. Para nós, aquilo usamos como nosso sustento. E mal sabem que eles estão perdendo uma massa muito deliciosa. E alguns dos brasileiros que já tiveram a oportunidade de provar dizem que aquilo não tem lá muito sabor ou tem falta de um sal, mas na cima nós não adicionamos o sal. É só água, começamos a ferver aquela massa ali e acaba tornando um pouco pastosa e deixamos assim mesmo depois comer. Também temos o consumo de gafanhotos ou ratos do mato. Isso aqui em Moçambique é muito frequente, o consumo de ratos e gafanhotos do mato, principalmente para aquelas famílias que não têm uma condição financeira tão boa. Caçarem ratos e alguns gafanhotos servem para alimentação. É um rato que sobrevive na mata, consome aquele capim dali da mata ou acaba se alimentando com espigas de milho lá na mata, principalmente em algumas machambas tão grandes. Essas ratazanas são muito frequentes de aparecerem porque acabam se alimentando com aquelas espigas de milho ali, acabam comendo aquele milho ali. E são esses ratos que a algum momento nós usamos para o nosso sustento, principalmente na Zona Norte. Eu já vi isso na Zona Norte. Essa prática do consumo de rato é mais frequente na Zona Norte. Aqui, por exemplo, na minha província, é mais frequente naquelas zonas rurais mais distantes da cidade. Aí sim é que mais se consome os ratos e alguns insetos. Tem alguns insetos também que são consumidos. E para um brasileiro isso acho que até dava uma reportagem para sair até no Fantástico. Temos também algumas bebidas fermentadas. Essas bebidas fermentadas são utilizadas para aquelas cerimônias tradicionais e aqueles encontros em família. São mais comuns você ver bebidas tradicionais feitas tradicionalmente nas nossas casas. Por exemplo, o canhu, o malcoado. Vocês podem se perguntar, será que essas bebidas obedecem aquilo que é higiene e segurança para os seus consumidores? Se essas bebidas feitas em casa não obedecem isso, aquilo acaba também sendo uma renda fixa para algumas famílias aqui em Moçambique. A fabricação daquelas bebidas ali, feito com o farelo que é extraído da maçaroca. Quando nós pilamos aquela maçaroca para poder produzirmos a nossa farinha, nós tiramos o farelo e é aquele farelo ali que acaba em algum momento produzindo essa bebida aí. Mas é uma bebida tradicional que data desde antes da minha nascença. E essa bebida muitas das vezes também é utilizada para aquelas cerimônias tradicionais, tendo em conta que aqui em Moçambique nós ainda invocamos aqueles nossos espíritos antepassados.
é usada aquela bebida também para festas, para as comunidades. E também temos uma outra bebida, que é canhão. Essa bebida é frequente principalmente numa época do ano, que é somente em janeiro, acho que é isso, janeiro, fevereiro, nesse intervalo. Essa bebida é tradicional e é de consumo público. Toda pessoa pode consumir. E naquela bebida, antes de fermentar muito bom, tira-se a surra, que é aquela parte ainda um pouco doce, e depois dessa se fermentar por mais um tempo, sai já aquela bebida mesmo do canhão, que em algum momento acaba engrossando um pouco. É uma bebida tradicional que toda época do ano, de janeiro a fevereiro, nesse intervalo desses 2 meses, é mais consumido. Também podemos ter algumas feiras e costumes locais. Nessas feiras é normal você ver carne exposta ou pendurada assim, sem nenhuma proteção. E isso acaba assustando alguns brasileiros ou consumidores em si, que em algum momento acabam vendo aquela prática como um atentado à saúde pública. Bom, isso é falta de algumas condições para o armazenamento da carne depois do abate. E esta prática é muito frequente, principalmente naqueles matadores que ainda não conseguiram comprar o sistema frio, ou em algumas feiras de exposição. É normal você ver carne assim, ou peixe, ela colocada por uma mesa, e ver alguém chegou, comprou a mesma carne, mas para o seu consumo normal. Isso tendo em conta que não temos aquele capital fixo para poder em algum momento adquirir aqueles sistemas de resfriamento ou de conservação de peixe. Isso acaba influenciando também para essa prática de exposição dos alimentos no ar livre. Também vou falar um pouco da merenda escolar. Não sei se é assim que vocês dizem, aquele lanche que vocês acabam dando às vossas crianças. Bom, aqui em Moçambique não é muito normal ou frequente que isso aconteça. Para aquelas famílias que têm uma baixa renda, para não bem dizer pobres, eles o que fazem? A comida que restou do dia anterior é a mesma comida que nós colocamos num pote e damos às nossas filhas e nossos filhos para poderem levar para a escola. Em algum momento nós vemos essa prática, principalmente nas novelas, que quando uma filha ou um filho vai para a escola, colocam lá uma lancheira, colocam sumo, colocam pão, colocam algumas pipocas, coisas assim deliciosas, coisas que nós achamos estranho. Para nós aquilo ali é uma coisa que só podemos ver nos filmes e nas novelas, assim. Não é uma prática normal para nós aqui. A coisa normal é você ver tua criança ou uma criança com mandioca na escola, aquela mandioca bem fervida, ali logo tira, come aquela mandioca. Isso é uma coisa normal, por exemplo, para nós. E tendo em conta nessa época do ano que a mandioca é muito abundante, isso é muito normal. E tem mais uma prática que alguns brasileiros acabaram chamando disso, que é nojento, que é comer com as mãos. Aquela prática de comer com as mãos, eu também acho que é a melhor, porque sinto mais o sabor da comida, além de eu comer somente com garfos, assim, coisas assim. Mas aquela comida que a gente comemos com a mão, aquela comida tem mais um sabor extra. Não sei o que dizer, mas tem um sabor extra. Aquilo alguns brasileiros acabam vendo a prática como um nojo. Nós podemos também fazer o seguinte, dividir a refeição. Aqui podemos colocar, por exemplo, acima, e no outro recipiente colocarmos o caril. Tiramos acima dessa parte aqui e colocamos aqui e comemos. E podemos comer mais de 4 pessoas. É uma prática que é mais frequente aqui em Moçambique. E eu, em algum momento, acabo fazendo isso. Quando vejo que a comida é boa, é cima, talvez com feijão ou feito com amendoim, mas colocamos ali uma cima. Eu como assim com as mãos também, porque acho que a comida é mais saborosa e deliciosa comendo com as mãos, principalmente a cima. Você encontrar uma cima que ainda está bem quente e com um caril também que já esfriou um pouco, aquilo é uma delícia. Então, me diz aqui, é verdade que o brasileiro não faz isso? Aqui em Moçambique, o povo come aquilo que vem da terra. E eles preparam à mão e em algum momento acabamos bebendo coisas um pouco fortes. Mas esse é o nosso orgulho de ser africanos e de ser moçambicanos. Deixa nos comentários qual dessas comidas ou hábitos que você achou estranho. Não se esqueçam também de subscrever-te aqui no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo e fui!